Como diria Mano Brown, São Paulo, dia 1º de outubro. Sai hoje o nosso episódio novo do I'm Now Economist, como prometido, com o convidado especial e inteligente da semana. Como organicamente começamos a tratar esse quadro, né, de convidados. E hoje é um convidado que já foi citado, inclusive, no episódio com o nosso querido Giovanni Jordano, desculpa, que é o meu querido Gabriel Pérez. Santa Maria para o mundo, o pé no galpão e a cabeça na galáxia. Obrigado pelo teu tempo, querido. É, o Gabriel vem hoje representar, digamos assim, os vendedores de cursos, os vendedores de conhecimento, porque ele mesmo já adquiriu muito conhecimento ao redor do mundo, em lugares bem tranquilos, como ele vai citar depois, mas ele desenvolve hoje em dia um trabalho muito legal voltado para a geração Z, né? Como liderar a geração Z ou como promover líderes da geração Z, né? Que conecta muito com a nossa parte não só de soberania pessoal, mas também de dar luz aos millennials e agora a geração Z do I'm Now Economist. Então, Gabriel, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo teu tempo e, enfim, contaremos boas histórias hoje. Obrigado, Bruno. Obrigado, Léo, aí por me receberem. É um prazer estar aqui com vocês. E não sei se eu me apresento, já falo da minha trajetória. Lógico, por favor, fica à vontade. Boa. Então, eu sou formado em administração, natural aqui de Santa Maria. Como o Bruno comentou, comecei minha carreira faz uns 10 anos, ali quando eu tinha 20 anos, mais ou menos. E desde esse momento comecei a trabalhar com geração Z. Eu que sou millennial dos últimos anos ali de 94. Eu, Late stage. Late stage exato, millennium. exato. Comecei a trabalhar na IESEC com pessoas que eram mais novas que eu, em geral, já que tinham ali seus 18, até menos de 18 anos. Ali por 2013, mais ou menos. E nesse momento eu comecei então a trabalhar com pessoas da geração Z e vender para pessoas da geração Z, que eu vendia intercâmbio naquela época. Então foi nesse momento que eu comecei a ter experiência com essa geração a qual hoje eu me dedico. E nessa organização eu tive a oportunidade de fazer venda direta, tive a oportunidade de coordenar equipes da geração Z, depois ser diretor de uma equipe da geração Z por um ano, depois ser presidente de um escritório com 42 pessoas, 50 pessoas por um ano também, que são os ciclos de IESEC, onde nesse escritório tinham várias áreas, então imagina que é uma empresa ali que tem área de marketing, área de operação, todos produtos voltados para pessoas da geração Z, que era o nosso público na época. Enfim, imagina vocês aí, para vocês terem noção da gama da experiência. Nós aqui em Santa Maria, nós realizamos no meu ano 385 experiências, meu ano de presidência. Então é um volume imagina 300 e poucas pessoas viajando na tua mão, né? Então, recebendo pessoas aqui e também enviando pessoas para fora do Brasil. Essa foi a minha experiência, então, gerindo experiência em geração Z. E depois disso, também pela IESEC, eu fui diretor de operação lá na Ucrânia por um ano também, onde eu fui responsável ali por uma operação que naquele ano, até começar a pandemia, a gente estava rodando ali uns 1.400 intercâmbios mais ou menos na Ucrânia. Então, tudo isso com pessoas da geração Z, tanto vendendo quanto liderando. A minha rede lá na Ucrânia era toda, aí sim, da geração Z, que isso já foi em 2020, e na Ucrânia ali o pessoal tinha 18 anos, 19 anos na IESEC, eles eram muito novinhos. Então era todo mundo geração Z. Dessa experiência que eu trouxe, então, criei um produto basicamente para ensinar lideranças ou pessoas, ensinar não, contribuir, digamos assim, com pessoas que lideram a geração Z e precisam tocar um time. Então, nesse meu curso, já estou começando a me vender aqui, eu ensino você a receber um time da geração Z, construir esse time, gerenciar a performance e também fazer encerramento da experiência. Basicamente, isso que eu entrego hoje como produto, tá? Tudo baseado nesses 5 anos que eu tive aí de trabalho direto com essa geração. E isso aí nasceu
uma dor tua, tu achava muito difícil, de onde é que tu tirou a ideia de, tipo, ok, eu vou contribuir para liderar, para quem for liderar a geração Z? Era uma Vai. dor que tu tinha, era, enfim, um gap, um leque de oportunidade, assim, que se apresentou para ti? Qual é que foi o spark, assim, para começar com isso? Essa galera toda BR também, né, Gabriel? O Toda brasileira, né? Esse pessoal que você também tinha ali da ESEC. que eu trabalhei, quando eu era em Santa Maria, sim, mas lá na Ucrânia o meu time era todo ucraniano e a minha rede era toda ucraniana. Interessante. Tá. Isso. Mas de onde que surgiu, gente, essa ideia? É bem interessante essa pergunta que ninguém nunca tinha feito ela. Quando eu vou, ali no meio da minha experiência de exec, ali quando estava sendo diretor em 2017, eu trabalhei numa empresa, pela meu primeiro trabalho de estágio mesmo, de fato, para um CNPJ. E eu tive lideranças que eu via assim, quando eu olhava para aquela liderança e eu espelhava o que eu tinha aprendido, estava aprendendo na ESEC, eu via, cara, esse cara tá deixando de fazer muita coisa que ele poderia fazer se ele soubesse a teoria que eu conheço, né, que é a teoria de liderança da ESEC. E ali eu percebi que existia uma dor muito grande com relação a esse tipo de situação. Depois, quando eu fui adquirindo mais experiência profissional, trocando e entrando em outros projetos, eu percebi que liderança era uma dor geral, assim, na verdade, não era uma questão específica, específica até nem só para a geração Z, tanto que quando... Nacional, né? Exato, Realmente de comunicação e de comportamento, etc. exato. E aí eu comecei a pensar, cara, quem que ensina liderança, né, para o mercado atual? Onde que essas pessoas que estão me liderando hoje aprenderam a liderar? Aí a resposta era lugar nenhum. Elas tinham aprendido com a experiência, né, empiricamente. Não existia nenhum tipo de método ali, pela minha percepção, e é que eu estou sendo super franco com vocês. E eu pensei, por que que eu não produtizo isso? Esse método, que de fato é um método que eu aprendi e eu adaptei para a realidade. Aí foi assim que surgiu. Criei um produto que eu não sabia se ia vender na época. E aí coloquei na Udemy, que é uma plataforma bastante aberta, assim, e fácil de, de implementar. E aí hoje eu estou com mais 750 alunos ali na plataforma. Estou criando o segundo curso para fazer outro tipo de venda, outro tipo de estratégia. Aí já agregando a experiência que eu ganhei em RH, depois que eu voltei da ESEC, comecei a trabalhar com RH numa grande empresa de tecnologia aqui no Brasil, aí peguei essa experiência e vou colocar no curso para fazer um novo lançamento. Eu falo Eu fico bastante, né? pensando, não, mas é maravilhoso, é maravilhoso. A gente convida por causa disso. Cara, e aqui tu atribui também, no caso, eu ouço muita gente falar o quão difícil é lidar com a geração Z, que é a geração que tem menos atenção, ou pelo menos ela é hiperestimulada, e isso reflete numa capacidade de concentração, ou numa capacidade de engajamento que ela possa ter. E assim, até eu acho que vale como complemento, que é, eles entenderam que nós, millennials, a gente é muito na merda, porque a gente seguiu o playbook dos boomers e Uhum. perdeu muito no caminho com esse playbook, faça faculdade, procure um bom emprego, estável, etc. É claro que, putz, por causa dos seus contextos históricos e culturais diferentes, né, entre as suas gerações, e aí ele olha para o milênio e fala, cara, por que que eu vou fazer essa mesma coisa e por que que você está fazendo, pedindo para eu fazer essa mesma coisa, sendo que você mesmo sabe que não funciona. Eu acho que tem essa rebeldia baseada em dados, né, da geração Z. É um pragmatismo. Eu já vi essa mesma situação que você está trazendo, Léo, como um pragmatismo gerado pelo acesso à informação. Então, o Gen Z, a pessoa de geração Z, tem muito acesso à informação boa e ruim. Então, ele meio que perdeu a esperança que o Millennial tinha, que eu tinha lá, quando eu entrei na ESEC, muito sonhador, entendeu? Aquela geração, cara, vamos mudar o mundo. E de fato, todo jovem tem um pouco disso, mas a pessoa de geração Z,
ela tem maior pragmatismo do que as outras gerações, porque ela tem mais acesso à informação e elas sabem que não é bem assim. Sabe que o mundo é um pouquinho mais complexo do que parece. Isso em geral, tá bem? Sempre quando a gente fala de geração é geral, assim, pego e amplio. Mas em se tratando de desafios, cara, tem muita coisa assim que, pô, tu bota no YouTube, no Google, fala sobre geração Z e trabalho, com certeza vai ter gente falando mal da geração Z, né? Só que tem um detalhe, assim, que eu tô percebendo trabalhando com lideranças que lideram, enfim, geração Z e que conversando sobre isso, é que, assim, as pessoas têm implementado com uma geração que é muito diferente, e bem diferente das outras por conta do acesso à informação, as mesmas técnicas, os mesmos comportamentos e crenças para liderar que se implementava com outras gerações. Por falta de atualização, por falta de estudo, entendeu? E aí o que acontece? Cara, fica difícil. Fica difícil. Porque a pessoa que. Ela não geralmente o Gen Z ele não acredita em qualquer coisa. Entendeu? Ele consegue pesquisar e entender por ele ser mais pragmático, por ele ter um pouquinho menos de esperança do que as outras gerações. Ele desconfia mais disso e não é tão fácil engajar essas pessoas. Porém, pode ir por outros caminhos, que é justamente o que eu trago e o que eu defendo bastante. A pessoa de geração Z, ela aprendeu a falar mais e pensar mais sobre os seus sentimentos, porque ela tem mais tempo para isso. Explico. Por exemplo, a gente olha para uma pessoa de geração X, que é o antes do milênio, é isso, antes do milênio. Essa pessoa de geração X, ela foi criada pelo Baby Boomer, que é o pós-guerra. Cara, o pós-guerra, essas pessoas de pós-guerra, elas são criadas para sobreviver, entendeu? Ou seja, se você tem essa. Se você, para quem não tá assistindo, a gente acabou de sair um artifício aqui no meu vídeo e a gente deu risada. Sim, cara, começou a sair uns confetezinhos, porque o Gabriel fez aspas aqui. Deixa eu ver. É isso. Mas basicamente essas pessoas lá, os baby boomers, eles foram criados para sobreviver, cara. Então, assim, tipo, conseguir um trabalho para sustentar os 4 filhos que eles tinham naquela época, em média, né? Não tenho dados aqui em mãos, mas as famílias eram muito grandes e começavam muito mais cedo. E Então, assim, com muito estímulo macroeconômico. Então, assim que acabou a guerra, ali nos anos 50, as economias começaram a imprimir dinheiro adoidado, o que significa mais produção, né? Tipo, mais investimento, e as pessoas tinham um emprego muito fácil. Então, você tropeçava na rua, você caía dentro do emprego, pô. Os preços das casas eram muito menores, porque você tinha muito mais oferta de A tua casa. carteira caía no chão, tu comprava um terreno, se for seguir o Exato. mesmo. Então, esses caras, eles viveram um lugar, eles não sabem o que é, né? Não precisar reclamar. cara, exatamente. Mas aí tem um detalhe, que eles foram educados nessas gerações ali pós-guerra, tanto o Baby Boomer quanto o Geração X, são pessoas que buscam por essa estabilidade e estão olhando mais pela sobrevivência mesmo, porque eles têm filhos muito mais cedo, eles aprenderam que a vida não é tão fácil, então eles precisam produzir e eles não tinham tempo. Olha só, cara, isso foi um insight muito massa. Eles não tinham tempo para pensar e para olhar para dentro, para pensar em sentimento. Ah, o que que tu tá sentindo? Por que que tu tá sentindo o que tu tá sentindo? Eles não tinham tempo para pensar nisso, que eles tinham que pagar muito boleto e sobreviver, tá? Isso é a minha percepção, tá, gente? Não teve nenhum O estudo viés que. de escassez nas pessoas dessa geração ele é muito grande também. Eu acho que se atribui um pouco a isso, esse mascarar de sentir, se mascarar de, enfim, até de entender, fechar os olhos para, digamos, ficar já resignado com algumas coisas, porque a escassez está na raiz do sistema dessa galera. Correto, correto. E aí, o que que aconteceu? Todas essas gerações anteriores ali, aos millennials, elas construíram uma base muito grande, né? Que nem vocês trouxeram. Compraram casa, compraram, enfim, construíram literalmente uma base financeira potente, né? Deram luz aos millennials, que também são conhecidos como a geração workaholic, né? De se dedicar pra caramba para uma companhia, para uma ideia.
E todas essas gerações construíram literalmente um berço de ouro onde nasceu a geração Z. E aí, como eles têm um berço de ouro, né? Eles têm uma casa onde eles podem ficar, nós temos, né, enfim, geração, eu sou quase Gen Z. Existe esse conforto, eles têm mais tempo para pensar sobre sentimento. Tem mais tempo para se preocupar com coisas que antes, entre muitas aspas, eram coisas banais, né? Tenta mandar o teu pai e teu avô para um psicólogo para te ver o que ele vai te responder. Cara, eles vão dizer, cara, não perde tempo com psicólogo porque isso não fazia sentido para eles. E então, é, a pessoa de geração Z, ela tem mais tempo para isso. Então, ela gerou características relacionadas a essa questão de saúde mental, de olhar, de se colocar mais vulnerável. E quando uma pessoa se coloca vulnerável, uma pessoa de geração Z, ou enfim, se coloca vulnerável para uma pessoa mais velha, uma pessoa de outra geração, às vezes, muitas das vezes, ela é julgada. Putz, o que esse cara tá falando aí do que ele tá sentindo? Isso aí não interessa, né? Acontece muito isso no mercado, na minha percepção. E aí tem esse julgamento com relação à geração Z por não se entender esse tipo de comportamento, certo? Aí muitas pessoas começam a trazer então esse preconceito que na minha ideia é algo assim que pode ser contornado se houver um trabalho organizado e intencional com essas pessoas. Querendo ou não, até nessa tua fala aí, eu fiquei percebendo que é uma geração que sofre muita pressão Uhum. pelo fato de que ela veio de um berço de ouro, de que ela tem o acesso, de que ela tem, enfim, é uma geração agora onde é muito mais comum já ter acesso a outras culturas, é muito mais fácil ter o acesso a ir a outro país. Por exemplo, eu fui a primeira geração da minha família a morar no exterior, por exemplo. Eu também. Eu tive tudo. Eu fiz aula de inglês, sabe? E isso veio com a pressão. Imagina agora, onde ainda é bem mais fácil do que quando eu fiz inglês, sei lá, 20 anos atrás. Enfim. E na tua fala eu percebo muito que a geração Z, ela é um pouco tirada pra merda, pra louca, pra frágil, mas ao mesmo tempo ela recebe uma pressão enorme, 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 enorme. Eu acho que é aí que tá o furo da bala pra ter esse trato, ter essa liderança. É saber Faz todo permear sentido. Uhum. essa casca que eles criam pela pressão que eles recebem. E também, claro, porque às vezes nadam em um mar de informação que ninguém nadou antes, digamos assim. Uma vastidão Uhum. de informação e de ruído, que é o que mais tem. Eu acho que talvez seja aí onde mora o paradoxo do geração Z que procura mais conservadorismo. Eu tenho visto bastante também. Então, o cara que, putz, vai atrás de religião, por exemplo, o cara que vai atrás de coisas como, por exemplo, esse movimento Red Pill, tipo, de a mulher na Tradwife, o cara tá procurando Tradwife, porque ele quer alguns dos valores que talvez ele tenha perdido ao tentar fazer o chasing, né, dessa rebeldia dele. É a busca pelo sentido, né? Então essa é uma geração que ela se perdeu muito nessa questão de sentido por conta do excesso a informações da e tem um dado muito interessante que vem aqui também contribuir que a geração Z ela se relaciona 40% menos com amigos do que as outras gerações. Ou seja, em geral, ela tem uma propensão menor a fazer boas relações, que são as relações saudáveis, no caso, muitas vezes é o que garante a felicidade do ser humano. Tem um estudo de Harvard, abrindo um parênteses aqui, que descobriu, inclusive, que a felicidade humana ela é muito atrelada à qualidade das nossas relações, tá? E aí, quando a gente olha para uma pessoa de Gen Z que não tem se relacionado ou tem se relacionado menos com amigos e, enfim, com outras pessoas, é uma pessoa que ela começa a ter menos sentido na vida. E aí vem, cara, uma série de consequências, né? A geração
que mais tem problema com depressão, é a geração que mais tem problema com ansiedade, consequências disso, infelizmente, né, ou consequências muito mais graves disso, que eu não quero nem citar aqui, mas acontecem também com essa geração por conta da falta de sentido. E quando eles têm essa luz de buscar sentido em alguma coisa, seja pela religião, seja por outros meios, é quase que o instinto humano levando eles a esse tipo de caminho, assim. Como diria um amigo meu, o contrário da depressão não é a felicidade, é a conexão. Né? E então eu vejo que tem esse leque de conexão. Assim como o contrário da ansiedade não é a calma, é a certeza. E é uma geração que está muito incerta, sobre tanto como quem ela é, quanto a questão financeira, que no fim a gente descobre que é também um grande pilar de tranquilidade, de certeza que ele vai ter que pagar o aluguel, que ele vai ter para comer, que ele vai ter para fazer um esporte que vai levar ele a fazer parte de alguma coisa ou se conectar com uma meta individual ou de grupo, sabe? Então são esses pequenos pontos aí que os dados que tu falou ali, essa desconexão acarreta em sintomas sociais dessa geração que são, eu ia dizer problemático, mas é que são, como é que eu posso dizer? Me fugiu um pouco a palavra, mas ele se manifesta muito, não só no comportamento, mas em todos os resultados desses comportamentos, as escolhas de carreira, as escolhas de, enfim, como é que essa pessoa vai lidar com uma autoridade, que é o principal caso, enfim, que tu, que tu busca, né, aconselhar as pessoas. É bem interessante, sim, tipo, eu até nunca tinha parado para pensar o quão sensível é isso, né, e de fato é um baita mercado para estar desenvolvido nesse momento. Sabe o que que é também, cara? É uma coisa que você consegue medir, sacou? Então vamos pegar financeiramente, por exemplo, como geração de riqueza. Essa frustração, né, da geração Z. Quando você olha para a geração Boomer, por exemplo, a gente está falando agora dos Boomers morrendo, pô. Seguindo o curso da vida. E literalmente morrendo. Ficando velhos e tendo que passar a herança para frente. E o tamanho dessa herança é muito grande. A gente está falando de dinheiro na mesa dos boomers, 84 trilhões de dólares em ativos para ser passados para frente. É 3 vezes a dívida dos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, que é de 37 trilhões. E quem vai capturar isso, eu não acho que sejam os millennials. Eu acho que os millennials não vão conseguir capturar essa riqueza, essa passada de bastão. Tava vendo que só 20% dos boomers vão conseguir fazer, 22% vão conseguir fazer a sucessão. Então, os millennials, o Gen Z, sendo espelhado nessa última geração antes deles, são os maiores perdedores da história. E eles conseguem mensurar essa parada, sacou? E o que é muito difícil para eles na posição de Gen Z é entender que o futuro é muito mais incerto do que era 30 anos atrás. Então, putz, o cara entra em contato com uma AI, ele não é mais o nativo. Lembra quando a gente falava que, putz, é muito mais fácil pro Gen Z porque ele é nativo digital, ele já nasceu com o Instagram. Mas hoje ele tá vendo que, putz, cara, faz 2, 3, 4 anos que surgiu uma outra coisinha que ele não é nativo, sacou? E ele tem um. Aí aumenta também o nível de incerteza dele. E ele consegue mensurar essa incerteza, tá ligado? Então acho que tem muita coisa que esse cara precisa lidar hoje, né? Esse cara, essa moça que precisa lidar hoje, que talvez a gente, como millennial, não precisou lidar. E que eles conseguem mensurar, coisa que os millennials não conseguiam mensurar 15, 20 anos atrás. Só que o Millennial tem um problema também, porque ele vai ter que liderar essa galera, em geral, né? Cara, e sabe o que, que é? E pior, eu fiz um texto faz acho que uns 3, 4 meses, que eu tô referenciando, inclusive, em março, que chama Em breve o seu chefe será da Gen Z, Millennial. Não só você vai liderar esse cara, mas você vai ser liderado por esse Liderado. cara. Eu, como Millennial, hoje sou liderado por Gen Z. E é muito Eu também. diferente. É muito diferente o tipo de liderança que eu tinha com os Millennials de early stage no começo da minha carreira. Que massa.
Tipo, a gente já flipou o script, assim, muito, muito rapidamente em pouco tempo, né? Uhum. Cara, é, é o que vem em mente, assim, é que a gente tá. Não sei se vocês já ouviram falar no negócio na teoria do mundo VUCA, né? Da questão da volatilidade, incerteza, que traduzindo, né? É ambíguo e complexo. Então são as características ali de economia que tá se formando. E cada vez mais a gente vai ter novas tecnologias surgindo, e essas pessoas vão ter que aprender a lidar com isso, né? Eu acho que o millennial, ele passou pela transformação digital, assim, ele viu tudo acontecendo e parece que a mudança é algo natural, assim, mais natural do que para as outras gerações, porque ele passou por uma mega mudança, né? Tipo, do analógico pro digital, a gente pegou isso. É o finalzinho, o início ali, pelo menos. E já o Gen Z, ele nasceu no meio desse ambiente, né? Se a gente parar para pensar. Então, para ele, isso já era o normal, assim. Então, não sei se essas mudanças, se a gente não tem mais habilidade do que o Gen Z para lidar com esse tipo de mudança, por conta do que a gente já viveu. A gente pegou um nó, né? Como chama? É, Que cruzou, a gente já pegou uma revoluçãozinha. Eu acho muito exatamente. interessante isso de Gen Z. Tipo, a minha irmã nasceu em 2002. E a minha irmã, quando começou a faculdade, comprou um computador para fazer trabalho. E eu lembro que ela teve uma grande dor que ela não sabia botar o ponto de interrogação no teclado do computador. Porque ela nunca tinha usado um computador. Ela só usava o celular. É. Meu irmão é a mesma coisa, cara. E meu irmão, eu acho que tem um outro agravante. Eu sou 94, meu irmão é 98. E o cara, assim, não sabe mexer em computador. E mais que isso, não é do mundo digital. Ele é mecânico automotivo. Que é uma, cara, que é uma, do meu ponto de vista, uma profissão boomer, tá ligado? Uhum. E o Sim. cara é de Gen Z, é de geração Z. Eu vejo isso, cara, muito louco também, assim, eu acho que eles estão, cara, flipando o script mesmo, pensando em coisas que talvez a gente, como millennial no começo da carreira, não teria pensado, não, cara. Eu não teria pensado tipo, ter o meu negócio. Meu irmão tem o próprio negócio hoje em dia. Não, Uhum. não digital, entendeu? Super físico. Uhum. Que massa. Isso casa com o pragmatismo, né? Ah, verdade. Perdeu a crença da big company ali, digamos assim, aquilo já não chama tanto atenção, até porque big companies, tipo, se aproximam. Eu trabalhei na RD agora que foi comprada pela TOTS há pouco tempo atrás, e eu vivi ali a transição de se tornar parecer mais com uma big tech do que com uma startup, digamos assim. E eu vi como as coisas foram ficando engessadas, sabe? A burocracia, a morosidade, pô, para fazer uma coisa demora muito mais tempo, entendeu? Aí eu fico imaginando uma pessoa de Gen Z nesse ambiente, né? A pessoa do imediatismo, que inclusive é um desafio para lidar com geração Z, né? Um pouco da impaciência também. Então essas pessoas, elas se motivam com coisas diferentes, assim, sabe? Então acho que isso é uma oportunidade, inclusive, para trabalhar com pessoas da geração Z e algo também para que as grandes empresas, grandes corporações fiquem ligadas também, porque é uma geração que de fato não se motiva e não se inspira por esse tipo de coisa que em outros tempos era o que mais chamava atenção. Eu acredito que nós três, quando começamos jovens, a nossa graduação, a gente mirava numa Big Corp para trabalhar. Eu, Total. eu, perdão, eu fiz estágio na Petrobras. Eu só terminei a faculdade porque eu achei que a Petrobras ia me contratar, por exemplo. Na verdade, eu me Uhum, formei por zona de conforto, já estava lá, vou terminar mesmo. Tava legal. uhum. Mas eu mirei na Petrobras, vocês podem ter mirado em qualquer outra. Eu mirei em estudar na USP, tá ligado? Que era tipo, putz, esse é o caminho certo para eu obter a melhor chance de ir trabalhar numa grande empresa no futuro. Mas com pragmatismo, porque eu falei, putz, eu vou pegar a mais fácil de passar e a mais perto de casa para não ter que pagar a faculdade. Então acho que é tipo, eu acho que é um pouco no meio do caminho, assim. Mas eu acho que a Gen Z já nasceu meio que nativa com o pragmatismo, né? Mas sem pensar tanto no Big Corp. Isso.
é uma tendência, na verdade, deles, né? Então, de se afastar um pouco dessa morosidade das Big Corps, assim, dessa lentidão também. Então, eles têm uma expectativa, por conta do imediatismo, de evolução muito rápida. Então, por isso que, inclusive, puxando para a liderança, assim, é uma ferramenta muito importante, a ferramenta de desenvolvimento individual, o tal do PDI, que é basicamente um plano de desenvolvimento para que aquela pessoa consiga enxergar o que que ela vai ganhar e como que ela vai crescer ali dentro. O quão rápido ela mesma quiser, então, quão rápido ela se dedicar, para que ela consiga, né, se sentir, ver um horizonte ali que faça sentido e que dê um tesão para ela continuar ali. Recompensa pro Gen Z, ela é, Correto. dá pra se dizer que é a chave nesse momento. Exatamente. E um mundo, cara, fundado de dopamina, esse cara vive então em recompensa o tempo inteiro, né? Exatamente. Procura isso. E tem maneiras, assim, de colocar isso no dia a dia, tá? Acho que trazendo mais pro trabalho, assim, pro dia a dia de trabalho de Gen Z, falando, puxando para a liderança também. Eu acho que algumas características, assim, que ajudam o Gen Z é a questão do acolhimento. Então, a liderança, antes de julgar ou, digamos que, colocar aquele sentimento que está sendo trazido, aquela vontade que está sendo trazida, buscar escutar, acolher aquele sentimento, e se interessar genuinamente por isso e demonstrar para a pessoa que está se interessando genuinamente. Eu acho que é algo que pode contribuir bastante, né? Fazer trazer essa clareza de papéis no que for possível também, assim, para as pessoas, e o que não for possível trazer clareza, deixar muito claro, olha, a ambiguidade é o que existe aqui, a gente não tem como garantir essas muitas certezas agora, mas ter isso sempre muito bem alinhado com essas pessoas que precisam, é, não vou dizer que precisam de ter certezas, mas que precisam dessa segurança para que elas não se coloquem ali em estado de ansiedade, exacerbado, em estado de outros tipos de estímulos aí exacerbados também. Estou falando de Maravilha, cara. comportamento aqui. Claro. Mas é o que, no fim das contas, sempre chegamos nesse ponto. Sempre chegamos no comportamento, porque assim como tu foi estudar, digamos, a Gen Z, por uma dor tua, eu fui estudar neurociência por uma dor minha, o Léo começou a I'm No Economist, e sempre isso foi girando em torno do comportamento humano. A gente gosta muito de história, a gente cita muitos livros, muito experiências nossas mesmo, que a gente brinca que isso aqui não é uma série do GNT, para falar as coisinhas bonitinhas toda hora. Cara, Nossa. a gente está chegando no final. Não sei se tu gostaria. Primeiro, a gente sempre pergunta um livro para o convidado, se tu gostaria de indicar algum livro. Depois, tu pode fazer o teu merchan aí das redes sociais, do próximo lançamento também, que a gente está aqui para te dar uma força nisso. Entendi. Cara, um livro, velho. Dentre todos que fizeram parte da construção dos meus últimos anos. Cara, eu vou citar um que foge um pouco Isso que a gente gosta. do... O Ravage é mais esperto que o diabo. Aí eu fecho Não. agora. Nem pensa, né? Cara, eu acho que ele foge um pouco assim das citações, mas é um livro que me ensinou, que para mim ele foi muito importante, talvez para outras pessoas ele seja também. Ele me ensinou a ter ambição profissional, sabe? E ambição de crescimento. Eu li ele em 2013, no primeiro semestre da minha faculdade de administração, e eu ganhei ele de um amigo que me falou, cara, vai gostar desse livro, pode ler que é bom, que é o livro Sonho Grande, do Jorge Paulo Lemann, e dos outros dois sócios dele, Marcel e Beto. Basicamente, eles contam ali a história de empreendimento deles, do como que foi.
e do que levou eles a serem tão grandes assim. E tem uma citação desse livro que mexe muito comigo, que é sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. E aquilo sempre mexeu muito comigo, assim, sabe? Que me deu ambição para ser, né, para quando eu estava na ESEC, querer chegar no ponto mais alto da ESEC, quando depois em outros lugares eu desejar ser liderança, assim, então acho que foi um dos livros mais importantes na minha vida e, enfim, que me veio em mente agora para citar aqui. E o meu merchan, gente, seguinte, me encontram aí no Instagram, ainda é a minha principal rede social, Gabriel S. Pérez, com S no final, o meu arroba. O canal no YouTube está sendo planejado e eu também estou bolando aí um podcast, mas eu vou primeiro produzir o meu curso, eu vou terminar de escrever ele e gravar, para depois começar a colocar bastante força em produção de conteúdo. Hoje eu lanço uns artigos de vez em quando no LinkedIn, posto toda semana ali no Instagram, mas com certeza o Instagram é a melhor rede para mim me encontrar e me acompanhar, certo? Também na Udemy, então, você encontra o meu curso Líder Z, hoje com 750 alunos totalmente orgânico, sem nenhum tipo de investimento em mídia. E basicamente é isso. Satisfação. E tu, É Léo, isso quer mesmo. indicar um livro essa semana? Cara, eu comecei a ler o Guia do Mochileiro das Galáxias, porque eu não sei o que eu tava vendo, acho que um vídeo no YouTube de algum Bitcoiner falando sobre avanços tecnológicos e tal, e ele falou, e foi lançado o AirPods Pro 3 esses dias, que tem a tradução simultânea. E ele falou, putz, isso aí é o nome do dispositivo XYZ do Guia do Mochileiro das Galáxias. Aí eu comecei a ler. Falei, deixa eu ver o que mais que tem lá. Porque a gente é muito sobre isso, né? De, tipo, ler referências do passado, da ficção e entender o que pode ser repetido na realidade. Então fui atrás do Guia do Mochileiro das Galáxias, mas eu tô dragging out. Pra não ficar sem perder o costume, eu também tô lendo a autobiografia do Mauá. E Que massa. ele explicando sobre o meio circulante do Brasil em 1870, entendendo um pouco melhor política monetária. Da hora. A gente fala aqui de Mauá every other episode. Tipo, quase todo episódio ele é citado. Personagem fixo, principalmente do Velho Testamento, do podcast. Exato. Que Bom, eu massa. vou deixar para vocês a dica do teste ácido do refresco elétrico, do Tom Wolfe. Também é um experimento social feito nos Estados Unidos, nos anos 60, onde ele atravessou os Estados Unidos de ônibus com LSD escondido dentro de sucos de laranja. E ele dava esse suco de laranja, às vezes fazia competição de quem tomava mais suco de Putz, laranja. cara. E Dopou depois a galera na vazava estrada? para ver o comportamento da galera. Que é E isso? MK Ultra privado. é, mais ou menos isso. Gabriel, muito obrigado novamente por compartilhar esse tempo conosco. Muito sucesso no novo lançamento, muito sucesso no novo podcast. A gente sabe que não é fácil fazer, então a gente já deseja de antemão muito sucesso, boa sorte. Obrigado. E a nossa audiência, um grande beijo para a Gabriela, para o Lucas, para o João, para o Antônio, para o Pedro, que eu não sei quem são, mas deve ter alguém ouvindo com esse nome. Grande beijo a todos.